Bom, então a Guerra do Paraguai virou um grande divisor de águas. Por quê? A partir de 1870 a gente pode começar a falar da crise do Segundo Reinado. A gente viu lá o período, né, de instabilidade inicial, de 1840 a 50, de 50 a 70 a gente chamou de o auge, o ápice, né, o apogeu do Segundo Reinado, e de 70 até 89 a gente vai ver a crise do Segundo Reinado e, consequentemente, a proclamação da República. Tá? Então, para isso, eu quero destacar aí três fatores importantes. São três questões que aparecem muito na nossa prova que vão explicar o isolamento da monarquia, o enfraquecimento, a crise da monarquia no país. O primeiro deles é o menos importante, que seria a questão religiosa. Foi, na verdade, um rompimento de relações entre o Papa e Dom Pedro II devido a um problema relacionado aos maçons. O que é isso? A gente sabe que a Igreja Católica é a maçonaria, por defender os princípios liberais, iluministas, anticlericais, era uma instituição não benquista, não bem vista pela Igreja Católica. Então, nesse momento, a Igreja, na figura do Papa, manda uma bula para todos os países católicos proibindo que os maçons participassem dos quadros da Igreja. Quando essa bula papal chega ao Brasil, Dom Pedro II, obviamente, não dá o seu beneplácito. Por que ele não dá o beneplácito? Porque aqui no Brasil, a maçonaria era muito envolvida com as questões políticas e religiosas. Então não havia, o próprio Dom Pedro II era grão-mestre da primeira grande loja maçônica brasileira. Então não havia condição, aqui não se aplicava isso. E Dom Pedro II não dá o beneplácito, não dá o aval, não permite que isso entre em vigor no Brasil. Era de direito dele, pela Constituição de 1824. O problema é que alguns bispos vão simplesmente abstrair a vontade do imperador e seguir as ordens do Papa e começam a afastar os maçons das ordens religiosas. Tá? Isso vai acontecer em Natal e vai acontecer em Olinda. Resultado, depois de muito debate, muitos problemas, Dom Pedro II manda prender os bispos, eles são julgados e condenados a trabalhos comunitários. Isso gera um mal-estar tremendo entre o Papa e Dom Pedro II, há um rompimento de relações temporário e, obviamente, é claro que isso não é definidor na proclamação da República, mas imaginem vocês, num país oficialmente católico, uma população de maioria católica, o impacto que não tem um choque entre o imperador e o Papa. Se hoje isso acontecesse, imagina se o Papa falasse mal de um chefe de Estado qualquer, imagina o mal-estar que isso não geraria. Não é verdade? Imagina então isso no final do século XIX. Tá? Então essa é a chamada questão religiosa. Mas nós temos duas questões muito importantes aí para completar essa crise, esse momento de crise, tá? Que é a questão militar. O que é a questão militar? Ora, um exército que sai extremamente fortalecido da Guerra do Paraguai, com fortes princípios republicanos e abolicionistas. Querem participar da política nacional e são proibidos pelo governo. O imperador proíbe e pune os militares que falam abertamente sobre política nos meios de comunicação. Isso gera um grande mal-estar, até porque no meio militar brasileiro vai crescendo cada vez mais aquilo que nós chamamos do positivismo. Positivismo, baseado na obra de Auguste Comte, o francês, né, vai trabalhar com a ideia aqui de racionalismo. Então o positivismo trabalha com uma ideia de afastar da sociedade brasileira todo o resquício de influência religiosa e quer uma sociedade extremamente racionalista. Pelo menos essa é a interpretação do exército do modelo de Auguste Comte. Tá? O positivismo no Brasil teve essa concepção. A monarquia, baseada no princípio de direito divino, passa a ser visto como algo atrasado, retrógrado, e a república passa a ser visto como algo de progresso, algo de futuro.